Bom, hoje nós vamos falar então do infinito, o princípio, a criação. Então, como que aconteceu o Big Bang, que a ciência fala dele. Então, o que a gente vê aí é que o Big Bang, ele foi uma explosão que espartilhou átomos para todo lado. Essa é a imagem que a gente faz quando a gente lê alguma coisa falando do Big Bang. Só que a Bíblia ela fala assim que Deus, ele falou, haja luz. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, se aconteceu dessa forma, não pode ter sido uma explosão. Então, foi mais ou menos isso aqui. Ó. Isso aqui é o infinito, para a gente entender como que é o Criador. Ou seja, não sabemos quem ele é, como a gente sempre falou. Não sabemos nada dele. Nós sabemos apenas alguma coisa sobre as manifestações dele. Então, ele se manifesta aqui no nosso meio de várias formas. E como que ele começou, então, a se manifestar aqui? A gente já viu em aulas sobre a Kabbalah que ele se esvaziou e aí aconteceu o Sitsum, que para nós é como se fosse o Big Bang. A gente tem que entender o seguinte: quando se tem um som que gera vibração, começa a fazer algumas formas. A gente já viu isso em alguns vídeos que tem na internet. Eles colocam areia ali, batem, ou colocam uma música, alguma coisa ali, e começa a gerar uns desenhos que nada mais é do que a geometria sagrada. Então esse infinito aqui, ele era um pontinho. Vamos colocar um ponto aqui para a gente entender mais ou menos como que ele funciona. Quando ele desejou a criar, ele pensou. Então, as coisas surgiram através de um pensamento, de um planejamento. Então, ele planejou. Ele é como se fosse esse pontinho que estava dentro de um círculo. Só para a gente poder entender. Nesse momento que ele pensou em criar coisas, ele se deslocou daqui. Então, quando ele se deslocou, ele fez isso aqui, ó. Ele saiu do centro onde ele estava. Quando ele sair, ele é o todo. Ele nunca sai do centro. Então, ele permanece no centro. Aí ele veio para cá. Ou seja, todo está em todo lugar. Então não tem algum lugar que ele não esteja. Mas para a gente entender como que as coisas foram se criando. Isso aqui é aquele momento onde que as coisas já começaram a se quebrar. A gente pode entender isso aqui da forma quando começaram a surgir os átomos. E aí passou por aquilo que a gente chama lá de Bóson de Higgs. E nesse passar aqui, a gente está dando salto na história, né? É só para a gente ir mais próximo do fim aqui, onde a gente quer chegar. Cada vez que ele se movia, gerava um novo círculo. E foi parar nisso aqui, ó, flor da vida. Os 7 primeiros movimentos dele representam, eu coloquei em cores diferentes aqui, representam os 7 dias da criação. Só que a criação não parou só nos 7 dias, né? Ela continua crescendo. Se a gente for pegar esse círculo aqui e ampliar ele, não tem fim. Então cada pontinho desse aqui é um pontinho onde ele se deslocou. E esse deslocar dele, a gente pode até imaginar aqui que nós, seres humanos, saímos dele. Então a gente pode imaginar aqui que é o ser humano sendo quebrado ali, como se fosse o infinito, uma grande pedra, e nós, os pedacinhos que estamos sendo retirados dele, estamos saindo dele. Esses pedacinhos aqui, vamos supor que seja as pedras brita ali, né? Que é aquele monte de pedrinha que tem a mesma essência daquele uno lá em cima. Tem a mesma essência, mas não é ele. É uma manifestação dele aqui.
Mas quando começou a se quebrar, esse aqui estava junto com esse. Então é por isso que alguns segmentos falam em alma gêmea, alma irmã, porque saíram aqui, da mesma essência. Existem 7 tipos de almas gêmeas, almas irmãs, ou seja, os 7 círculos aqui, ó, que são os principais, estão próximos. Mas sempre vai ter, porque esse aqui vai gerar um outro, e assim por diante, vai gerando, e vai crescendo, e vai virar esse círculo ali. Cada vez que ele se movimentar, vai gerar um novo círculo, ele se movimenta. Então aqui é a flor da vida. Então dessa forma aqui foi sendo criado o mundo. Foi se multiplicando. De 1 virou 2, de 2, 4, de 4, 8 e assim por diante. Isso acontece também na gestação, né? Então, é o micro e o macro. Por isso que quando a gente pega a árvore da vida, ela representa tanto o Criador como representa nós. Então, esse todo aqui ele foi ganhando forma. E essa forma aqui é chamada de estrutura do universo, porque é a partir desse formato aqui que as coisas foram sendo criadas. Então, se transformou na estrutura do universo, que é a inteligência infinita do Criador. Então, a cada momento que gerava um novo aqui, informações quânticas iam sendo gravadas no todo. Hoje nós nascemos, quando nós nascemos, nós trazemos essas informações quânticas para nós. Então, nós temos informações quânticas desde o momento da criação em nosso DNA quântico. Só que nós não percebemos, porque ele está oculto dentro de nós. Nós precisamos desenvolver ele. Então tem pessoas que conseguem desenvolver com mais facilidade do que a outra, mas isso exige um trabalho, uma luta interior para a pessoa encontrar. É por isso que alguns cientistas encontram desenvolvem grandes projetos, descobrem, mas ele foi, porque essas informações hoje para nós elas estão no universo, e esse ser humano que está desenvolvendo, ele consegue, evoluindo a sua consciência, ele consegue alcançar mais informações, acessar as informações. Então, a geometria sagrada, ela está em tudo. Ela está desde a célula, num vegetal, num animal, no ser humano, no olho. É como se isso aqui fosse o Sol, os raios do Sol. Então, esses raios do Sol estão manifestando o Sol, mas não é o Sol. Então, a mesma coisa nós. Nós estamos manifestando o Criador aqui. Mas nós não somos o Criador em si, nós temos o DNA quântico dele, na nossa essência. Então, aquele eu divino, eu superior que está escondido dentro de nós, esse é uma parte do Criador. O resto é o nosso ego. Esse eu achar que eu sou fulano, sou aquilo, sou aquele outro, esse é o ego. Todos os seres humanos estamos aqui nesse nível, mas existe um nível que está acima. Então, quando eles ficam parados, eles estão querendo alcançar esse nível aqui. Mas só que eles estão neutralizando os seus 5 sentidos, sendo que esses 5 sentidos, eles foram nos dados para nós trabalharmos com ele, a nossa evolução, e aí, assim, através do trabalho, nós alcançarmos aqui. Então, quando eles fazem isso, eles estão trazendo apenas uma sensação para o seu ego, seus 5 sentidos. Agora, se souber fazer, ele consegue alcançar, porque esse trabalho aqui vai tirar todo o estresse dele. Ele tira toda essa energia negativa, aquela energia que está com a vibração muito forte na vida, quando ele faz essa meditação, né, esse yoga, que você quer dizer a meditação, ele transforma essa vibração assim. Aí ele pode alcançar o relaxamento. Quando eles estão fazendo a meditação, um mantra, que é o mantra Om. Eles dizem que é o som da criação. Então, mas daí a gente voltando aqui o que a gente viu no começo, não está errado.
Porque não foi uma explosão quando aconteceu a criação. Foi uma fala do Criador. Então, quando o Criador falou, houve vibrações. Então esse haja luz, ele é, vamos entender aqui, dentro disso que a gente está comentando aqui, como se fosse um... E aí vibrou-se. Quando vibrou, houve essa vibração, começaram a surgir a geometria sagrada. Começou a ganhar forma as coisas. Então esse foi o início que se chama Big Bang, ou agora vamos chamar de Big On. Né? Ou seja, Big haja luz. Ou seja, uma fala do pensamento do Criador. Houve frequências, vibrações, e aí as coisas começaram a existir. Só que, se a gente pegar aqueles videozinhos que andam na internet, quando a pessoa coloca o som lá, a primeira vez, quais as formas que aparecem lá? Tudo bagunçado, né? A geometria sagrada ainda não está perfeita. Por isso que lá na Bíblia está dizendo assim que sem forma e vazia era um caos. Né? Por quê? Porque estava ainda necessitando o trabalho dos 7 dias aqui. Para as coisas ganhar forma, ser perfeita. E existe até estudos que o universo tem um som. Fantástico. Quando aconteceu essa fala do Criador para as coisas começarem a acontecer, então foi como se fosse isso aqui, ó. Ele falou e a vibração foi vindo. E foi criando-se então a geometria sagrada, no macro e no micro. Essa geometria sagrada daí foi ganhando as formas. A fala, a vibração do Criador gerou a geometria sagrada, que gerou a matemática. Por isso que tem vídeo lá da matemática de Deus, né? Gerou a matemática, porque daí as coisas foram acontecendo. Por exemplo, aqui a gente viu que de 1 virou 2, de 2 vai virar 4 e assim por diante, né? Então foi ganhando formas. E o Criador vai trabalhando através da matemática. Aí gerou a física, que também tá tudo ligado, a biologia, e veio vindo até em tudo que nós temos hoje, a química. Porque essas vibrações passou pelo que chama bóson de Higgs. Tá? Então, e aí ele foi ganhando, foi virando átomos, que esse átomo, se a gente for pegar um átomo, vamos dizer que seja aqui, quebrou um ser humano e tirou um átomo do ser humano. 99,999 vai crescendo 9 aqui, ou seja, quase 100%, é vazio. Isso aqui não é nada, é só energia. E essa energia, então se for pegar a gente aqui, nós somos só energia, nós não existimos. Por que nós não existimos? Porque assim, o Criador ele está se manifestando nesse átomo aqui, na forma física e na forma espiritual. Ai, gente, Tá? fascinante. Ele se manifesta nesse átomo que tirou de nós, fisicamente e espiritualmente. Então nós somos isso aqui, ó. Nada. Um pontinho que é nada. 0,00 alguma coisa por cento. Aqui, vamos mudar a história. Aqui é o Criador. Esse pontinho, é o absoluto. Aí, ele criou algo aqui, em volta. Vamos por assim. Criou esse algo aqui, quando ele gerou tudo isso aqui. Esse aqui é o absoluto, que nós não sabemos quem é aquele que é o Criador. Esse aqui é o que nós chamamos de alma. E aqui em volta nós temos o que nós chamamos de corpo. Tá? Ou seja, aquele pontinho lá, que não sabemos quem é, que é o nada, porque nós não sabemos nada dele. Sabemos somente a manifestação dele. Ele se manifestando como alma em nós, aquela parte, centelha divina que está em nós, que de tão profunda que está no nosso interior,
parece que ela está fora de nós. Lembra nos vídeos de corpo e alma? Parece que ela está fora de nós. E aí se manifesta, para completar, se manifesta na forma de corpo, que é o ego, o nosso ego. Essa manifestação aqui ela é temporária. Ela tem começo e fim. Somos nós. Só que essa aqui não. Essa aqui é aquela parte nossa que a gente tem que descobrir nesse corpo aqui, porque é ela que vai atravessar a linha imaginária desse mundo Malhut que nós estamos e passar para o mundo de Yetzirah. Nós estamos em Asiak, que é Malhut. O corpo está em Asiak, então. Ele está na matéria, né? O corpo está em Malhut. Isso, mas na matéria, no reino. Na matéria. Isso, no reino 6. A nossa alma, ela é nível superior. Mas esse corpo aqui, ele foi gerado através disso aqui, ó, do Bóson de Higgs. E que na verdade a alma projeta o corpo, não é isso? Então, daí, por que acontece? Porque a partir dessa linha, que é o Bóson de Higgs para cima, a partir dessa linha, ela é a alma, está aqui. Para ela se manifestar aqui, porque o Criador se manifestou como alma, ele se quebrou lá em cima. Tá? Para ela se manifestar aqui nesse mundo, precisava, então, coisas físicas, porque aqui é o mundo físico. Então, ela projetou o nosso corpo. Então, nós somos um holograma, somos projetados aqui, nós somos a projeção da alma. Essa alma é como se fosse assim, ó. Esse quadrado aqui. E nós estamos aqui. O corpo. Complicou? Tá? Quando nós morrermos, esse corpo, a alma está fora do corpo. Quando nós morrermos, esse corpo sai da alma. Mas como? Olha o paradoxo. Não é a alma que sai do corpo. É o corpo que sai da alma. Por isso que eu falei, que a gente a alma sai do corpo, na verdade não é, né? É o corpo que sai da alma. Sabe por quê? Vamos voltar às nossas aulas de corpo e alma. O corpo que entrou na alma e o corpo que saiu da alma. O corpo entra quando a gente nasce e sai quando a gente morre. Quase isso. Ó, vamos nas aulas de corpo e alma. Esse corpo, esse holograma, está aqui sem luz. Vamos dizer assim, ó, a pessoa que ainda não evoluiu. Para ele evoluir, ele precisa trabalhar. Então, ficar só meditando não vai dar. Ele tem que praticar a ação. Com essa prática, com essa ação que ele vai fazer, se for ação para o bem, ele vai trazer a espiritualidade. Aquelas informações quânticas do Criador. Ele vai trazer elas. Essa é a espiritualidade. E ela é a nossa alma. Então ele traz essa alma para o corpo. E aqui ele fica vivendo, então, com a alma dentro do corpo, a espiritualidade. Só que quando a gente morrer, o pó volta para o pó. É por isso que tem um paradoxo. A alma está fora do corpo, mas só que nós buscamos ela através da evolução. Então quem busca a alma e coloca no corpo e começa a transmitir a espiritualidade para os demais, quando ele morrer, o corpo sai da alma. Tá? Porque a alma já está. A alma é. A alma existe, o que não existe é o corpo. Então o corpo ele é a ilusão. Ele é uma manifestação temporária do Criador aqui nessa Terra. Qual a diferença da visão mal com a pessoa boa? Formada, a alma. Lembra do vídeo que fala assim, na hora de partir? Eu faço esses comentários. A pessoa que faz o bem, a alma dele já está com a frequência do mundo superior. Então, se ele trouxe a alma para o corpo, ele já não está mais na frequência física. Ele pode estar aqui, né, ainda vivendo nesse mundo, mas ele não é desse mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então essa pessoa ela está na frequência já dos mundos superiores. Quando ele partir daqui, ele simplesmente vai estar lá acontecendo naquele mundo. O outro está com uma dívida. Então essa dívida ele vai ter que pagar de uma forma ou de outra. Aí que vem a reprogramação. Essa alma está na vibração ruim.
Lembra quando você fez o desenho, Lembro, né? e faço ele de volta. Ó lá, essa Tá? explicação, acho que é muito interessante, faz bem sentido. Com o Estamos que você aqui. contou. Muito bom. Estamos aqui. Fizemos coisas boas. Estamos com a alma limpa. Morremos, simplesmente passamos de um mundo para o outro. Estamos na mesma frequência lá em cima. Por quê? Porque nós já estamos na frequência lá de cima. Se fizemos o bem. Se não fizemos o bem, fizemos alguma coisa mal, a gente mancha aqui, esse corpo. Nós manchamos aqui. Mas essa mancha não é nossa, do nosso corpo, porque o nosso corpo ele é temporário. Essa mancha é de lá, ó. Você morre. Quando morreu, você está lá na frequência que você criou aqui embaixo. Não é a mesma frequência do outro. Não existe um lugar físico. Existem vibrações. Se essa alma não se limpa, Se ela não se limpa, ela vai... então, aí existe duas situações. Ela vai para a prisão mental dela lá, ela vai pagar no inferno da sua consciência, a consciência vai queimar, dependendo do tamanho da dívida, é o tempo que ela vai pagar lá, revendo o filme da sua vida. Sabe, a consciência dizendo para ela assim, ó, você sabia que tinha que fazer um negócio, tal lá, você não fez. Ou você sabia que não podia fazer e fez. Se a pessoa não se arrependeu aqui, será muito difícil dela se arrepender lá também, porque o egoísta ele é egoísta sempre. Existe a rehologramação. Se ele passou o tempo dele e ele não pagou ainda, porque o egoísmo dele foi tão grande, ele vai inexistir. A inexistência é assim, ó, aquela alma, aquela centelha divina que se desprendeu do Criador vai voltar para ele, porque a alma volta, o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus, né? Que é o sopro divino dele. Que lá na Kabbalah é o Ruach. Tem uma explicação mais profunda sobre isso. Só que a consciência de saber que nós estivemos aqui nesse mundo e possuímos um corpo com um nome tal, aquele ego que nós temos consciência dele, a gente não vai lembrar mais, a gente vai ser apagado, por isso que é inexistência. O Criador continua sendo ele, porque ele não vai eliminar, assim, queimar e deixar essa consciência dele, porque ele vai ficar com um buraco nele. Então, essa consciência volta para ele, mas nós não vamos saber mais que a gente existiu. Essa parte que eu não conseguia eu também eu sempre ficava, eu vinha aula do professor. Mas conseguiram entender agora? Agora sim. Agora, porque assim, ó, vamos supor que esse aqui é o Criador. Esse aqui é o Criador. Sim. Aí, aqui sai um pedacinho dele. Somos nós. Eu ficava imaginando esse pedacinho veio aqui, que veio aqui nesse mundo e não fez a coisa certa. Aí ele passou para a rehologramação, também não foi aprovado. Então, aqui ele está se manifestando em corpo, né, em corpo e em alma. Essa alma tem uma consciência que existe um corpo. Ele vai passar por todo o sofrimento, essa consciência vai cobrar ele vai passar pelo inferno, que daí é o inferno da consciência. Mesmo assim, ele não se arrependeu. Não fez por merecer. Essa consciência que existiu um corpo aqui, né, esse carinha aqui, que é o ser humano que andou aqui, fez coisa errada, essa consciência que ele existiu vai ser apagada, essa é a inexistência. Mas essa essência do Criador vai voltar lá para completar ele lá, porque senão ele vai ficar com aquele buraco. Tá? Só que essa parte aqui não vai lembrar que ele existiu aqui. É inexistência. Porque eu pensava essa inexistência, porque daí eu imaginava como que vai ficar aquela energia do todo, como se ficasse cheio de cupim lá, tudo de buraquinho do voo. Quando essa... volta, toda essa energia volta. Por exemplo, isso. Eu sou Heloísa, eu vim aqui, eu sou Heloísa. Eu fiz só maldade, maldade, maldade. Morro. Fui para a inexistência. Não me arrependo de forma alguma. Não tem jeito mesmo. Então, a Heloísa deixou de existir. Mas aquela energia voltou para o Criador. Voltou, porque vai fazer assim. É isso, né? Ó a vibração. Fecha lá o topo. O Criador...
nunca Ó, mais. vamos fazer o delta aqui. Aqui é a Heloísa, então vou usar. Você tá usando aí? Porque quando Tá a gente aqui. materializa... Fez coisa errada. Tá com a vibração ruim. O Criador não tem vibração. Tá lá em cima, sem vibração. Você passou para o mundo superior, morreu, né? Sim. Foi para lá, mas você não corrigiu aqui, enquanto estava viva, e chegou lá com a vibração ruim. Aí você passou pelo tempo da rehologramação. Trabalhando. Tem um tempo determinado, Conforme o professor, tamanho da sua dívida aqui, é o tempo que você vai ficar lá para tentar pagar. Ela vai para lá. Ficou o tempo necessário lá. Sim. Mesmo assim não pagou, aí vem aquele que se chama de julgamento, né? O Criador que precisa que essa energia dele, essa consciência dele se completa, vai retirar você do ar, vai cancelar. Te cancelando, essa vibração ruim sumiu. Só que também sumiu junto a consciência que você existiu aqui. Então aqui essa vibração volta para ele, porque daí acabou a vibração. Esse negócio do espiritismo, então, não baixa. Porque a pessoa morre, aí vira um espírito desevoluído, que evoluir para ir para a luz. Aí é a linha da reencarnação, né? Eles acreditam que se nesse caso aqui não fez o bem, vai voltar para cá para poder viver mais uma vida e tentar se corrigir e assim por diante. Então existem as duas linhas, né? Não é só o espiritismo, né? O espiritismo é um pouquinho mais menos evoluído do que, vamos supor assim, os Vedantas, os indianos. Então tem um ensino bem profundo. Olha o entendimento do espírita em relação ao cordão de prata. Sabe o que ela falou para mim? Que ela aprendeu que é a ligação, a conexão com o universo, que nem eles chamam, né? Eles chamam o Criador do universo. Então, enquanto a pessoa dorme, o fio de prata é ligado com o universo. Então, a única comunicação deles é durante o sono, que liga o cordão de prata com o universo. A gente tem que analisar um pouco mais profundo isso. Porque o cordão de prata, ele existe, ele é invisível aos nossos olhos e aos nossos sentidos. Sim. E o sono que você está citando é a nossa vida. Nós estamos dormindo. Sim. Tá? Eles não interpretam dessa forma. Não. Porque nós estamos dormindo o tempo todo. Enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós estamos dormindo. Então, nós estamos ligados no Criador o tempo todo. Voltando aqui na vibração, ó, quando o Criador, então, ele falou, haja luz, essa vibração, ela começou a formar os campos magnéticos, eletromagnéticos, gerou-se, então, os átomos, e depois dos átomos, as camadas densas, que a gente pode interpretar aí como a galáxia, o sistema solar e tudo que tem. Então, tudo foi criado por ele. Tá, mas o micro e o macro é instantaneamente junto? São representações para nós entender o Criador. É a geometria sagrada. A geometria sagrada se manifestando no micro e no macro. Eu estava lembrando daquela aula. Sabe aquela primeira aula que tem que professorar, que é a aula infinito, para 1? Lembra que tem até a participação do Henry lá, que faz uma pirâmide? Isso. Que vê a vibração. É isso aqui, ó. É isso aí? É isso aí. Aqui, ó. Isso aqui é a vibração. Eu estava lembrando dessa aula depois. Isso. Porque e é a árvore da vida. Aquela aula eu já vi algumas vezes. Porque quanto mais para cima, menos vibração. Tá? Até chegar ao nada aqui, ó. Que vira uma linha, né? E aí de cima, quem está lá em cima é o evoluído. Por isso que fala que é o olho que tudo vê, que está lá em cima no topo da pirâmide. Ou seja, ele consegue ver tudo lá embaixo sem andar. Vamos dizer assim, para a gente entender. Ele não se movimenta, ele está parado, ele consegue ver tudo lá embaixo. Agora aqui, então não tem tempo. Você não vê o tempo passar. Agora aqui, o tempo, ele tem segundo, hora, mês, ano e vai. Por quê? Porque devido à vibração ser muito ruim, isso aqui exige então o tempo. E isso aqui são os pacotes de acontecimento, que são escolhas que fazemos. É tudo aquilo. Nosso dia a dia tem um pacote de cada um. Então, isso vai gerando vibração. Aquele que consegue se elevar, ele muda a sua vibração.
Por isso que a hora que ele morrer, ele vai encontrar o lugar que ele construiu para ele. Nós estamos aqui construindo um lugar lá no outro lado. Então, quando esses átomos começaram a surgir, naquele momento da vibração, ele já foi organizando a estrutura do universo. Falando de Jesus, né, tudo foi feito por ele, para ele, tudo está em tuas mãos. Nele. Foi feito nele. Porque ele é o todo. Tudo foi feito nele, para ele. E tudo está nas tuas mãos, simbólica, né? Ou seja, no pensamento dele. Porque a hora que ele pensar diferente, as coisas vão acontecer diferente. Só que ele já pensou. Então tudo está pensado já. Agora as coisas estão acontecendo conforme o pensamento dele. Então nós estamos dentro do pensamento dele acontecendo. É difícil ter que convencer a pessoa de que o que está à tua volta sim você pode mudar, mas no todo realmente já foi. Por mais que isso aconteça, ele já sabe que a pessoa ia tomar essa decisão. Então assim, Deus já sabe que uma pessoa vai ir para a inexistência e a outra não vai. Mas não é que ele criou um para ir e outro para não ir. Isso aí seria a predestinação. Ele não predestinou ninguém. Ele simplesmente criou todo mundo para seguir todo mundo igual. Só que ele deu poder a todo mundo, o poder dele está para todo mundo, e deu o livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio é o maior poder que existe no mundo. Que são as escolhas que essa pessoa vai fazer. Então, olha aqui, ó. Quando eu fiz isso aqui, que são um pedacinho dele que tá se manifestando aqui, que é a humanidade, tem a mesma essência dele. Toda a humanidade tem a mesma essência dele. Só que cada um tem uma vida diferente. Porque cada um faz uma escolha diferente do outro. Então, as consequências dessa escolha fazem com que novos círculos vão sendo construídos. E vai sendo construído. Novos círculos e novos círculos. Aí o exemplo que eu dei, eu falei, tá, você, aqui, ó, tem a tua câmera aqui. Eu entro aqui e derrubo, quebrei. Ai, professor, me perdoe. Ok, você me perdoou, eu vim, não percebi, toda estabanada, bati que ver. Isso não me isenta, eu tenho que pagar o negócio que eu quebrei, não é? Eu quebrei, eu me arrependi, puxa, eu pedi perdão, mas aí eu não tenho que pagar? Nessa situação entra a misericórdia. Só que a misericórdia, ela não é algo de graça. Exatamente. Não, vai ter a misericórdia, mas tem isso. Um pagamento. Porque no que você estava falando aqui, vamos supor, a pessoa fez um mal para outra pessoa. Tá aqui, esse aqui fez um mal para esse. Aí você paga essa dívida para outra pessoa. Foi quitada. Se a pessoa te perdoou a dívida, também da mesma forma. Agora, se foi por um bem público, já é o contrário. Porque daí não é algo que você fez para aquela pessoa. Não adianta ela te perdoar. Porque você não ofendeu só ela, ofendeu mais pessoas. Aí entra a justiça pública. Aí, ao invés de você pagar para aquela pessoa, você tem que pagar para o todo. Se você não paga para o todo, a justiça pública não cumpriu, não foi cumprida. E aí você não está livre, aí você não tem misericórdia. Porque não adianta uma das pessoas dizer, não, ela não precisa pagar. Mas os outros estão concordando com isso? Não está. Porque você não fez o que tinha que fazer. É a mesma coisa, a pessoa cometeu um crime. Né? Eu já citei isso em alguns vídeos. Comete um crime. Aí vai lá o juiz, não, esse réu está liberto. E a justiça pública? Vai falar o quê? Esse juiz está louco. Como é que vai liberar o cara assim? Agora, se o juiz dá uma sentença dizendo, ele vai pagar tanta cesta básica por um ano, a justiça pública fala, tá ok, né? Ele está sendo liberado, mas ainda tem um período que ele vai estar cumprindo com a sua dívida. E aí, nesse caso, entra a misericórdia. Então, a misericórdia ela precisa ter um preço.
Não é à toa assim. Ah, me arrependi, agora Deus vai ter misericórdia de mim. Não, não é. Deus vai estar injusto. Aí a justiça de Deus, o amor de Deus nessa hora não vale. É a justiça que está acima daí do amor. Na verdade, não é Deus, na verdade, que julga. É nós mesmos. Nossa consciência. Porque a gente vai chegar lá do outro lado, na reprogramação do caso, a gente vai rever o filme da nossa vida, tudo registrado, as nossas escolhas, e a gente mesmo se destrói por ver o que a gente escolheu diante da matriz divina, vamos supor assim, que a consciência suprema vai estar ali. Você vai estar numa presença que vai fazer com que você se autoanalise, né? Então, aí como é que fica, assim, dentro da misericórdia? Dessa consciência não está muito ligada à intenção real no momento? Entra numa área em que nós, como ser humano, não podemos fazer julgamento. Porque assim, existem evidências, mas as nossas evidências não aprofundam dentro. Nós somos uma centelha. A outra pessoa é outra centelha. Essa centelha tem uma consciência. Essa aqui também tem. Nós estamos ligados por uma teia. Todos também ligados no Criador. Só que devido à nossa vida aqui, nosso DNA quântico, cada um de nós alcançou alguma coisa diferente do outro, nós já passamos a ser um pouquinho diferente. Nós estamos ligados, mas em questão de pensamento e mente, nós somos diferentes. Então nós não conseguimos hoje, com os nossos 5 sentidos não aguçados, nesse mundo físico, nós não conseguimos adentrar dentro do pensamento do outro. Se nós entrássemos dentro do pensamento do outro, quando o outro praticasse uma ação, a gente ia saber a intenção dele e ia poder fazer julgamento. Só que como a gente não consegue entrar no pensamento do outro, nós não podemos fazer julgamento. Nós não sabemos o que ele está pensando. Nós não sabemos qual a ligação que ele teve com o Criador quando ele praticou tal ato. Então, você não sabe em que situação ele fez o ato, como ele estava no ato, ninguém sabe. O Criador, ele só começou a se multiplicar aqui porque ele sentiu um vazio, uma necessidade, e ele é o todo, dono de tudo. Ele sentiu uma necessidade de doar, mas além disso, ele sentiu uma necessidade de ter alguma coisa que ele não tinha. Outro paradoxo, né? O Criador, sendo dono de tudo, faltava alguma coisa para ele. O que faltava para ele? Experienciar tudo através de nós, né? Que olha Mas ainda não. Não é isso ainda? Nossa, mas ele experimenta tudo através da nossa Faltava a imperfeição. Ele era perfeito. Tá? Então, quando nós praticamos qualquer coisa errada, é ele tendo a experiência daquilo que faltava para ele. Agora meus piolhos. Mas aí que entra, olha só, isso que entra a multiplicidade da cultura. Que nós estávamos falando antes, não é relativismo, mas entra a questão relativa da coisa, né? Que a verdade é relativa. Porque queira ou não queira, o outro experiencia outra parte do Criador. Que para nós julgamos que é nosso, que é errado, e não é. Né? Que a gente tá agora vocês vão entender, ó. Agora vocês vão entender o Criador. Quer dizer, as manifestações dele, né? Ou não. Então tá lá, o infinito. Perfeito. Tudo perfeito. Vamos virar aqui para fazer o Ouroboros. Veja só. Não, aqui, ó. A parte de cima, a dualidade. Isso aqui está representando a dualidade. Mas essa parte de cima é o Criador perfeito. Essa parte de baixo é ele imperfeito. Mas isso faltava para ele. Então ele não era completo. Então ele veio aqui e está vivendo essa humanidade. A humanidade se completando através isso. de nós. Quando isso acontecer, quando está acontecendo isso, essa humanidade imperfeita é a manifestação dele para experienciar a imperfeição, não deixa de ter
o Criador, que é essa bolinha branca, que é a perfeição. Ouroboros, vai acontecer tudo de novo, vai voltar, todo mundo vai se corrigir, vai voltar para o Criador. Voltando para o Criador, ele, perfeição... Começa tudo. Não, daí vai começar tudo de novo, mas veja bem, a perfeição aqui. Veja só a parte de cima, branca. Só que agora ele já experienciou a imperfeição. Por isso tem lá um pontinho de imperfeição no perfeito. Coloca outros olhos, a gente vê com outros olhos aquelas pessoas que às vezes a gente tem dificuldade de tolerar. Dentro disso e do assunto anterior. E agora? Você consegue julgar pessoas? Não, professor, não. Tá? Porque se você for julgar, você está julgando o próprio Criador que desejou isso. Que quis aquilo. Isso que eu falo, é olhar, vai colocar a gente sobre outros olhos. Gente, eu vou ter que mudar de óculos. Não De pode novo. mais isso aqui. Obrigada. A gente vai sair daqui. Isso aqui é uma consulta de oftalmologista. Nós vamos sair daqui com outro. Cara, a gente vai sair daqui hoje com outros óculos. Continuamos ou paramos? Não, continua. Agora você já arrancou nossos óculos, já. Ó, a flor da vida, então, ela é a assinatura da perfeição gráfica da realidade universal, tanto física como espiritual. Ou seja, ela representa tudo. Através daquela vibração que aconteceu, Deus se manifestou e criou todas as coisas. Mas ela não é a única que vai representar tudo isso. Aqui entra daí a estrela de Davi também. A gente já viu que a estrela de Davi não é Davi que inventou. A estrela de Davi existia pelo menos 5.000 anos antes com o povo indiano. Lá eles já usavam essa estrela aqui. Porque ela representa, né, muitas coisas. Muitas coisas. E dentre ela vai vir para o judaísmo, que surgiu depois dos hebreus, depois de Moisés. Os judeus não existiam quando Moisés andou. Porque a Torá era de Moisés. Moisés era hebreu. Não era judeu. Mas eles usaram isso aqui para tirar daqui o alfabeto hebraico. A gente sabe que ele sai daqui de dentro. E muitas outras coisas, né? Então, lá nos indianos, ela tinha o nome de Yantra. Então, só para a gente entender. Não é a estrela de Davi, é o Yantra. Nela, eles entendiam que existiam todas as informações quânticas do Criador aqui dentro. Era a representação das informações quânticas. Então é por isso que ela representa todas as coisas. E Davi, sabendo disso, pegou para colocar no escudo, de brasão, no escudo de guerra dele. E depois Salomão aperfeiçoou mais, representa um monte de coisa. É que ela aparece em várias culturas, em vários tempos, né? Antigos, inclusive. Então, ela representando as informações quânticas, o que é a informação quântica? É a espiritualidade. Então, ela representa a espiritualidade. Representando a espiritualidade, quando essa espiritualidade atravessa o bóson de Higgs, gera dualidade. Então, ela representa o bem e o mal. E é isso. Estrela para baixo, pirâmide para baixo, pirâmide para cima. E assim por diante. Então, esse infinito, que é o Criador, vamos dizer que esse aqui é o Criador. Em algum vídeo eu falo que o infinito é o Elohim. Porque o Criador, na verdade, ele está acima dele. Acima de Elohim. Elohim já é uma criação. Mas quando eu estou falando que ele é o Criador, porque Elohim nos criou. Quem nos criou foi Elohim. Porque é a partir de Elohim que a gente se quebrou. Até então, o Criador criou aquele espaço dentro dele. E aqui, esse espaço dentro dele é o infinito. Que é esse aqui. A partir daqui começou a fazer, então, isso aqui. Então, o nosso Criador é Elohim. Agora, existe o todo, que nós não sabemos o que é. Que na Cabala fala que é o Ein Sof.
a luz infinita que a gente Então, não entende. todo resto a gente não tem. Tá? Ele a gente não entende. Elohim são manifestações, então por isso que a gente entende um pouco das manifestações dele. Então ele se manifesta aqui nesse mundo. Ele veio, a gente é parte dele. E como que ele se manifestou aqui? Então, só para... É coisa que a gente já viu, né? A luz infinita se manifestou como Elohim, que é o infinito. Depois do infinito veio o que é finito. Tá? Passou pelo bósforo de Higgs, é finito. E aí, a missão desse finito, tudo tem que fazer, cumprir o seu retorno. Tudo. Tem uma pedra, tem que retornar. Porque ali tem uma vibração. Tem o ON. Ali na pedra tem DNA quântico da criação. Só que o responsável para fazer a pedra evoluir, o vegetal, o animal, é o ser humano. Por isso que está lá, reine sobre tudo. Né? Criou o homem, governe sobre todos. Tá? Porque o que é governar? É elevar todos. Tá? Então é assim, quando nós nos alimentamos do animal, nós estamos elevando o animal. Porque ele está, aquela energia dele vai fazer parte do nosso corpo agora. O animal come o vegetal. Então o animal eleva o vegetal. O vegetal se alimenta dos minerais da terra. Então, resumindo, a terra, que é Adão, feito do barro, tem que se elevar. E aí o Adão espiritual, aquele ser que projetou um holograma aqui, que esse holograma é o nosso ego, ele tem uma missão de elevar tudo. Então, a missão é que tudo que é finito se torne também infinito, que é voltar para Elohim. E aí Elohim vai fazer o trabalho dele e voltar para o Criador. Então, é o Ouroboros acontecendo. Então, a luz infinita se manifestou como infinito, o infinito como finito, e esse finito, ele se manifesta como universos, galáxias, sistemas solares, esse nosso mundo, a Terra, que precisa se elevar, tudo precisa se elevar, a natureza, a natureza, ela fala com a gente, através da natureza que Deus fala com a gente. E esse homem que está na natureza, ele se manifesta de várias formas. Então veja como que o infinito se manifestou como finito, e esse finito se manifesta como um monte de coisa. Tá? Como rocha, como animal, como vegetal e como homem. E aí o homem se manifesta de várias formas. Línguas, culturas, e assim vai. Né? Então o ser humano ele se manifesta diferente em diferentes culturas. E para todas essas culturas, Deus se manifesta. Então, Deus se manifestando para todas as culturas, como as culturas são diferentes, ele tem que se manifestar diferente. Então, para o cristianismo, ele se manifesta como Jesus. Para os indianos, ele se manifesta como Krishna. Foi antes, né? Não, Buda foi depois. Tá? Os Vedantas, eles são os primeiros. Então, vamos supor assim, Deus se manifestou lá para eles. Eles são primordial. Eles vieram, os Vedas, eles vieram do povo de Atlântida, de Lemúria, daquele povo antigo. Então, para eles lá, a luz infinita se manifestou como Krishna, que é o Deus indiano. E esse Deus indiano, Krishna, ele se manifesta de várias formas. É o Elohim, né? Não, para eles lá, que é o Elohim para nós. Ele se manifesta lá como Brahman, que é o universo todo, que é toda essa parte finita, Brahman. Aí vem
na forma positiva e negativa também, se manifesta daí no ser humano, como Shiva, que é o destruidor, e assim vai. E se manifesta como feminino e masculino. E vai se manifestando para aquela cultura. Aí você pega os muçulmanos, se manifesta lá como Alá. E cada cultura ele se manifesta de um jeito. Mas é quem? É o próprio luz infinita se manifestando. Por quê? Porque existe 72 tipos de pessoas. Enquanto ele estiver fazendo os rituais, é idolatria. Mas quando eles vêm para a ciência, tanto a Kabbalah como os Vedantas, a ciência está falando do Criador. Então, quando você pega uma religião, ali tem rituais. Então, aquela parte é aquilo que o professor Akio citou no programa agora, que é examinar e tudo, né, que está escrito lá, examinar e tudo e reter o que é bom. Então, quando a gente estiver estudando outras culturas, outras religiões, se por acaso a gente tiver essa curiosidade de estudar, é o que eu faço, faça essa. Não esqueça dessa passagem, que foi marcante para mim. Examinar e tudo e reter o que é bom. Seculares ainda falam. Não, você pega um cara ateu, mas que escreveu coisas boas, ali tem DNA quântico. Não importa se ele não acredita no Criador, mas ele manifesta o Criador. É o Criador tendo experiência nele como ateu. É que nem O Criador está experienciando. Agora, se ele não aí é com ele. É diferente, é o livre-arbítrio. Então nós temos o absoluto, aquele pontinho, que daí se manifestou como o todo aqui. Temos tudo isso que a gente viu, né? Universo, galáxia, aqui, sistemas solares. Aí temos o físico, que é o corpo, e temos a alma, que é sutil. É algo que a gente não vê, é abstrato, a gente não consegue entender ela. Mas ela está se manifestando aqui, ó, esse holograma aqui. Esse corpo aqui é uma prisão dessa alma. Ela está fora, né? Ela lembra daquele que o corpo e a alma aqui? Então ele prende essa alma. Por que ele prende essa alma? Esse corpo aqui está prendendo a alma porque, assim, a alma ela precisa de fazer um trabalho de retorno. Porque é essa alma aqui que desejou lá, doar para o Criador lá, e o Criador não quis receber. Ele falou assim, ó, vai lá, então você vai ter o teu próximo para você poder compartilhar com ele. E esse corpo não deixa essa alma fazer isso, porque esse corpo é ego, é esse aqui, ó, os nossos 5 sentidos. 5 sentidos é aguçado para alimentar a si mesmo e não o próximo. Então ele prende. E através dessa prisão gera nesse ser humano egoísta que somos nós hoje, a vingança, a ira, violência, paixões, tudo que é ruim. Está gerando nele. Ele tem que se libertar disso. E para se libertar disso, ele tem que olhar para dentro de si e encontrar essa centelha divina que está lá dentro. Ele tem que encontrar com o seu eu divino. A partir do momento que ele faz isso, ele abre essa prisão que está aqui e começa a trazer a espiritualidade. Daí entra naquelas aulas lá nossas lá. Ele vai começar a trazer a espiritualidade e refletir essa alma dele, que é a espiritualidade, no seu próprio corpo, para os demais. Aqui tem um ser humano que está olhando ele mesmo no espelho. O que ele está vendo no espelho? Quando nós olhamos para o espelho, o que nós vemos lá? Nós estamos vendo o Criador na sua forma ilusória. Então é ele se manifestando aqui como ilusão. Então quando eu olho para vocês olham para mim, está olhando para o Criador na forma ilusória dele. Você não consegue ver o Criador lá dentro dele, porque essa alma ela é abstrata, é sutil. Mas no físico a gente vê. Então nós manifestamos ele. E aí a gente consegue ver ele quando a gente olha para o próximo. Mas ele em forma ilusória. Ilusória porque vai se acabar. Por isso que esse mundo aqui é chamado de ilusão. O mundo da ilusão. Não é que ele não existe, ele está se manifestando. É a madeira aqui, se eu bater, dói. Se eu derrubar essa mesa, cai. Não é que, imagina, já que não existe, eu posso derrubar tudo aqui e não vai acontecer nada. Não.
É uma forma do Criador se manifestar. Energia se Isso. em forma de madeira, de É isso. Tá? concreto. E essa energia toda vai ter um fim. Por isso que é ilusão. É porque tá no finito, né? Está no finito. Isso, tudo que está no finito vai ter. Essa manifestação física recebe o fluxo da energia sutil, transforma ela na energia material. Aí essa energia material, ela gera ignorância, que nós não conhecemos muitas coisas, e aí padecemos por falta de sabedoria, porque estamos na ignorância. Cria paixões, que paixões é coisas dos 5 sentidos. Ele vê uma moto do Luiz e quer ter a moto do Luiz. Ele vê um carro e quer ter um carro, quer ter uma casa, quer ter de tudo. Ele se apaixona por aquilo. E aquilo passa a fazer parte da vida dele para ele ir lutando e conseguir aquilo. Ele consegue aquilo, mas aquilo é ego. O ego é insaciável, ele quer uma coisa melhor. Depois ele quer outra melhor. Tá? E existe também, nesse ser, que é um delta, então existe o delta ignorância, a paixão das coisas, que é o terceiro poder, e a bondade. Até a bondade passa a ser parte dos 5 sentidos, ou seja, do ego. Porque é quando ele acha que ele é bom, porque ele faz uma coisa para o outro, mas aí Deus está indo na intenção dele, está indo lá dentro do seu eu divino. Deus está, porque Deus está ligado, é o cordão de prata. Então Deus sabe o que está pensando esse cara. Mas ele se acha que ele é o tal. E nisso ele passa a fazer ação boa. Mas essa ação boa que ele vai fazer é egoísmo. Para atender a sua. Isso. Dependendo da intenção. É claro que existem ações boas que vai atingir o mundo de cima. É a ação sem desejar nada em troca. Mas a ação que quer desejar alguma coisa em troca, ela não passa desse mundo para cima. Ela não vai passar de volta pelo Boston de Higgs. Não entra na matemática de Deus. Exatamente. Não entra, não soma. Não soma na matemática. Não vai levar o pacote de coisas boas para poder pagar essa dívida aqui. Essa manifestação que eu falei aqui, quando a pessoa olha no espelho e vê a outra, ou vê a si mesmo, né? Vê o Criador, ou quando tem mais pessoas, ele olha para o outro, eu consigo ver aqui, não pessoas, eu consigo ver aqui o que está dentro do pensamento do Criador. Ele pensando em se manifestar aqui nesse mundo físico, e se manifestando já em seguida. Devido a ele estar se manifestando em seguida, é que ele não vai interferir mais, porque ele já planejou e vai acontecer conforme ele planejou. E ele sabe que através do livre-arbítrio que ele deu, cada um vai tomar uma decisão diferente. Cada um vai colher aquilo que plantou, que é o que chamo de karma, né? Que são acúmulos. Aí, para nós, o karma, se formos usar essa palavra, é acúmulo de ações e escolhas que nós fazemos nessa vida. Para os espíritas ou indianos, por exemplo, o karma é um acúmulo de ações boas ou más que eles fizeram em outras vidas, né? Então, trazendo nessa para pagar. Então, eles têm um pensamento que é interessante, o pensamento deles. Por exemplo, uma pessoa está passando por uma situação nessa vida aqui. Ela não entende o porquê que está passando. Porque ela está apagando o karma. Que lá atrás, antes dela vir se manifestar nesse corpo, ela era um outro corpo. E quando ela morreu lá, ela foi para um lugar onde foi decidido. Você vai lá, vai se manifestar como tal coisa, para poder pagar. Esse aqui eu estou citando os indianos, tá? É um parênteses que eu estou fazendo aqui. Para poder pagar por isso que você cometeu nessa vida aqui.
Então, aquele ego que de repente se chamava João, cometeu um crime tal lá, ele tem que pagar. Ele tem que sofrer aquele crime também. Então, ele vai voltar, vai se chamar, sei lá, Maria, José, dentro da ideia deles. E vai sofrer o mesmo crime. E aí ele paga. Vamos supor, é uma pessoa que faz muito mal para um cachorro. Na outra vida, ele vai nascer como um cachorro e vai sofrer aquele mal para pagar o que ele fez. Tá? Então é assim. Então esse é karma de vidas passadas. Para nós, o karma é as nossas escolhas que vai produzir um fruto e que nós vamos ter que colher esse fruto. Daí entra aquilo que você falou. E se, não importa se eu fui perdoado ou não foi, mas a dívida eu vou ter que pagar. Não, mas nesse caso não seria castigo de Deus. Não, eles falam. Mas não se, vamos supor que isso fosse real. Esse é o karma. O karma não é castigo. É Deus não Quando fala de karma, daí eles estão certos, porque Deus não está interferindo. A pessoa está pagando pelo que ela escolheu fazer. Por que nós não podemos julgar? Lembra que eu falei assim, dá para julgar? Não dá. Por que nós não podemos julgar? Porque Deus se manifesta diferente para cada povo. Se lá ele se manifestou dessa forma, porque tem um sentido para eles. Se tem um sentido para eles, nós não podemos julgar que é errado eles falar nisso. Não podemos julgar que é errado. Por quê? Porque é Deus manifestando para eles daquele jeito. Se não fosse para se manifestar daquele jeito, Deus tinha feito diferente. Essa é a pluralidade de Deus. A pluralidade para 72 povos, que é simbólico, esse 72 pode ser mais, e assim ele se manifesta. E são as pessoas diferentes, são as diferenças de culturas e pessoas diferentes. Esse infinito, ele fala assim que é menor do que o menor. Deus. Vamos entender aqui o Criador, o todo. Ele é menor do que o menor. Mas existe o paradoxo que ele é maior do que o maior. Daí tem a explicação para isso. Ele é menor do que o menor porque ele... Aqui, ó. Um átomo que está vazio. O átomo é a menor partícula que existe ali. Mas você vai quebrar lá dentro, vai ter só energia. Então, por isso que ele é menor do que o menor. Ele é menor do que um átomo. Ele é quântico. E ele é maior do que o maior. É maior do que o universo. Porque ele é o todo. Ele está em tudo. Esse ser humano tem que subir uma escada. Se ele não chegar no topo, de 5 estágios, ele está no primeiro ainda é matéria. Está no segundo, ele entende que a matéria vai ser um benefício, vai fazer benefício para ele, mas ele não está pensando ainda em Deus. Ele está pensando num Deus material. Ele entende que o universo não é nada sem uma fonte criadora. Mas ele não conhece ainda essa fonte criadora. Ele já começou a perceber que existe alguma coisa além disso, mas ele não chegou até lá. E o último estágio, que não está aqui, é quando ele entende que todas as coisas fazem parte do todo e que são manifestações dele. Então, tudo que ele vai fazer, agora ele faz para agradar o Criador. Então, ele não faz nada mais para si, não faz nada mais para preservar o seu material que está cercado, né, que ele está circundando ele, bens que ele tem. Ele já não adora mais deuses como um fim em si. Ele já não tem dúvida que todas as coisas têm uma fonte criadora, mas que ele não conhece essa fonte criadora. Mas agora ele entende que existe essa fonte criadora que, apesar de não entender perfeitamente ela, ele sabe que ela é o todo que está se manifestando aqui. Então, são os estágios que o ser humano tem para evoluir a ponto de ser aquele que vai puxar a sua espiritualidade para o teu corpo. Então, se ele não fizer esse processo aqui, não ir eliminando, né, a cultura anterior, as crenças, abrir mão, desmaterializar, desistematizar, tirar todo aqueles ensinamentos antigos que ele teve, ele não consegue chegar nesse ponto de entender que Deus é o todo e que se manifesta para todas as suas teus povos, né, culturas diferentes. Então, esses aqui são os estágios que o ser humano precisa trabalhar para conseguir. A partir do momento que ele trabalha, que ele consegue, daí agora ele vai ter uma visão do todo e começar a trabalhar para si.
né? Para si, o Senhor, o Criador. Não para o seu ego. Convicção daí já que você tá vivendo, né? Ele está no estágio da convicção, isso mesmo. Não tem como apego mais às coisas materiais. Até aqui, quando ele está aqui nesses estágios, aqui até o 3, mais ou menos, o material é o Deus dele. Está preso. Tudo ele está governando ele.